Um. Número 1, reality shows. É um tema que a gente sempre aborda aqui com todo mundo que vem, né? A gente trouxe alguns ex-participantes, a Raíssa, Mariana Matarazzo, Mirella. Elas participaram de Mirella, já é fã de... Ela já fez vários reality. Ela já tem um cartão aí que ela participa de todos. Ela, inclusive, falou que quer participar demais, né? Sim. Então é um tema que a gente sempre aborda aqui. Ah, legal. E você é uma figura pública, é muito conhecido, é um ícone. Você já deve ter recebido convites para participar. Eu recebi já um convite, realmente, pra ir na Fazenda. Acho que foi em 2020 ou 2019. Não, foi 19 porque 20 veio a pandemia. E eu tava numa fase muito boa da minha vida, assim, com trabalho, um monte de coisa. Eu me empolguei bastante com o convite, mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco preocupado, porque o Léo, que é um amigo meu, Léo Stronda, ele tinha ido um ano antes, se eu não me engano. Léo Stronda. Então, aí o Léo foi, eu curti pra caramba ele ir lá na casa, tudo com a galera. Só que eu começava a me enxergar lá também. Eu falava, putz, mano, será que um dia, de repente, eu vou, se tiver uma proposta? Já tinha tido alguma coisa assim. Eu falei, putz, eu não sei não, isso deve ser muito difícil. Eu acho que eu sou eliminado na primeira, terceira semana no máximo, assim, sabe? Acho que é o medo de todo mundo, né? É. Que entra em reality é ser eliminado, assim, já de Ainda cara. mais hoje em dia, que a internet tá difícil, né? Muito difícil, Tudo não é pode falar cancelamento, nada, Mas exato. olha, você foi convidado em 2019. 2019, eu não sei se foi 19 ou foi 18, o Léo foi 17, não Naquela lembro época agora. ali a internet ainda tava tranquila. Ainda tava, não tava tão Não assim, existia cheio de tanto mimimi, cancelamento, não existia mimimi, não existia essa Hoje- frescurada toda. É, porque a galera às vezes quer se aproveitar da situação, ou de repente você não pode falar alguma coisa que você se expressa normalmente, a galera já coloca levanta alguma uma coisa. pauta. Exato, que nem quando eu tava falando do brigadeiro de panela aqui, eu já fiquei ligeirão já eu falei, pô, vou falar do negro, vou falar do brigadeiro, vou falar do... Aí o cara de repente fala, ih, maluco, mal preconceito seu, eu te falo negão. Eu falei, mano, meus truta, negão, meus melhores amigos é Sim, preto, entendeu? sim. Eu não tenho nada, tipo assim, de preconceito em relação a isso. Mas às vezes a pessoa é tão maldosa que ela quer pegar uma brecha e colocar você na parede, tá ligado? Ou cortar, né? Fazer com que... Pegar uma fala sua de Sim, uma forma recorta, que... exato. Não, Recorta. não expressou por Distorce completo todo, aquilo. o Distorce exatamente o que contexto, você é. fala. Exato, exatamente. Isso tem bastante, né? Tem que ficar bastante ligeiro em relação a isso. Mas é uma coisa assim que, tipo, eu não sou muito assim de ficar dando ibope também, sabe? Então eu sou bem tranquilo em relação a essas coisas. E BBB já foi convidado? BBB eu não fui convidado recentemente, assim, mas também tive uma proposta meio estranha, assim. Do mesmo jeito que eu falo que existem propostas para as mulheres que são diferentes devido ao assédio, também tem para homem. Então, antigamente, numa época, assim, de 2000 e... Eu nem lembro, acho que era 2006, 2007. Acho que mais atrás ainda, não lembro. Acho que é por isso. Mas era porque que era Bem no muito... comecinho, então, Bem no né? comecinho, era muito hypado, tá ligado? Então tive uma situação meio estranha no Rio de Janeiro, numa festa, que eram as primeiras festas que tinha, acho que foi da Sem Mais da VIP, eu fui na festa. E aí, tipo assim, teve uma situação meio que eu fiquei incomodado, de um produtor me dar em cima de mim, falando umas coisas, me convidando. Só que eu tava levando na esportiva, assim, né? Depois eu fui levantar um pouco das coisas que tinham acontecido. Eu falei, caramba, tal fulano entrou porque a situação foi outra. Não tinha sido verdadeira a situação de escolha, sabe? Então tinha já uma influência que já era preparado pra dar o tal de toda... É aquele famoso teste do sofá, né? É. Existe, sempre, sempre o famoso existiu teste do isso. sofá da Globo que todo mundo fala. Ah, pra Sim. entrar, As tem que fazer mariconas isso, tem que safadas. pegar aquilo. Essas bichas safadas. Essas meu. mariconas safadas. Aí tu não foi. Eu não fui. Porque o cara veio com segunda intenção. Quando me queria mandar passagem pra mim ir pro Rio, ficar no apartamento, não sei o que, eu achei estranho já. Eu falei, putz, a conversa tá desviando. Eu acho que eu vou ficar de boa, mano. Aí eu meio que neguei, assim, falei, mano, na moral, eu tô suavão e... Quando já oferece muita coisa assim, de mão beijada, tem algo estranho, né? Eu achei muito passagem, estranho, porque hospedagem. ele mostrou a data da entrevista, da data do teste, que você fica numa sala, aí você tem que se expressar pra câmera, aí você vai pra outra. Eu cheguei até a fazer uma parada assim. E ele pegou e falou, não, vou te comprar a passagem, você chega 2 dias antes, passa o final de semana aqui, na segunda-feira você vai. Eu falei, passa o final de semana aqui, aí eu falei, já. Eu falei, parça. Fazer o aqui, treinamento. Eu falei, "Ixi, mano, Eu conheço esse passa final de semana aqui. falei, A gente "Ixi, faz mano." isso. Não, eu vale essa por ideia você, comigo minha não querida. vai rolar não, mano. Aí eu já desencanei, sabe? Era uma época muito doida, eu tava cuidando das minhas coisas, tentando progredir na vida e tal.
Só que assim, são oportunidades que na época você não tinha como pensar 100% se você pode falar sim ou não. Se você quer estourar, você acaba levando isso mais a sério e fala, mano, é a minha chance de enriquecer. E todo mundo que mexe com essa parte de mídia, a parte de Instagram, as redes sociais, no caso, quer ter uma situação onde a pessoa começa a tomar um destaque Ganha maior, oportunidades. né? Sim, mas eu sempre fui muito pé no chão, sabe? Fazendo minhas coisas sempre consciente, nunca larguei minha formação acadêmica de educação física, fiz pós-graduação em fisiologia do exercício, nutrição, biomecânica. Sempre fiz tudo aquilo que eu sempre gostei, sabe? Nunca abandonei para ser tal coisa. Falar assim, agora eu tô estourado, não sei o que, vou fazer isso. Pra viver da fama, no caso. Não. Eu sempre priorizei a minha parte, assim, de estudos, de condição, de ter uma estrutura para não dependência disso aqui. As pessoas são muito vinculadas ao celular. Eu sou, porque eu trabalho com isso também. Que a gente fala muito, né? Que Instagram, por exemplo, hoje em dia tá acabando. Sim. Tudo acaba. Já Tudo teve o acaba. ápice do Instagram. Agora é o TikTok. Aí daqui a pouco acaba o TikTok. Sim, sempre vai ter uma rede social. Sempre que vai nascer ter... algo novo. Exato, sempre vai. Inova. E isso, se você pegar na história, desde os anos 2000 pra frente, olha o tanto de coisa que vem evoluindo e aumentando. É igual o salário mínimo, né? Se aumenta o salário mínimo, mas aumenta o preço das coisas. Ou seja, estamos sempre no mesmo lugar. Então, é uma situação que é complicada. Mas você tem que realmente saber lidar com o que você vive atualmente. Senão, você vai depender dos fatores externos para você se movimentar, você não vai fazer nada, mano. Se você não botar fé em você, acreditar em Deus e fazer acontecer, você vai ficar parado no seu lugar a vida toda. É porque esse negócio de internet é algo passageiro. As pessoas não entendem isso, né? Tem gente que acha que hoje em dia números é tudo. Você tem números no Instagram, você é melhor que todo mundo. Só que você não sabe o dia de amanhã. Não, exatamente. A pessoa, é isso que eu falo muito de antigamente, assim. Eu nunca me deslumbrei de tipo assim, nossa, estourei e tal, e agora eu tô ganhando um salário mais alto, vou fazer isso, fazer aquilo, vou comprar os carros, vou estourar, vou ficar fazendo média na internet. E é isso, vou viver disso. Tipo, luxando, né? É, tipo, luxando. Mano, quantos caras, às vezes, quantas pessoas você não conhece aí que luxou pra caramba e já era? Pois é. Passou o hype. É difícil se manter aqui, ó. É muito difícil. Se você não tiver uma consciência, um planejamento futuro, você não fica. Você sabe o que você vai ficar fazendo? Ficar cutucando as pessoas pra ficar aparecendo. Estourar é fácil, se manter que é o difícil. É o difícil, exatamente. Você tem que ter realmente uma coisa consolidada. E é o que eu falo. As pessoas que seguem meu trabalho, que gostam da minha pessoa... Eu ofereço a minha parte teórica, a minha parte de treinamento, minha parte motivacional. A pessoa tem o que colher dentro da minha rede social. Eu tenho coisas para agregar. Se as pessoas seguirem só aquelas coisas que convêm a ela para ficar antenado em situação de vivência de outras pessoas, mano, desculpa, mano, você vai acabar no buraco, você não vai ter nada, mano. E quando você pensar, o tempo acabou e você realmente não conseguiu nada. E eu não tô falando material só, não. Eu tô falando de você se sentir bem, você ter realização pessoal, você ser um bom profissional, você bater no peito e falar assim, ó, eu tenho essas coisas aqui, eu conquistei isso aqui, eu tenho um bom emprego porque eu estudei, eu me realizei, eu cheguei lá, eu não passei em cima de ninguém. Eu acredito muito nisso, assim, do ser humano, sabe? E não só pensar, puta, mano, eu tô andando de ferro. Ah, da hora, mano. Uma hora a ferro não vai ter mais nada, a ferro é pra você pôr na garagem. Entendeu? Pra você pegar e falar assim pro vizinho, puta, mano, o maluco tem uma ferra, ah, beleza. Mano. Eu conheço gente que ficou rico, o primeiro dinheiro que fez, gastou tudo com carro. E não tem uma casa, a mãe, tipo, mora em comunidade. Ostenta e não pensa no futuro. Ostenta e gastou tudo com carro. Eu digo, meu... É exatamente. Aí vai morando na comunidade lá, exatamente isso. Você tem um carro de 500 mil, que seja 1 milhão, você não tem nem onde parar o carro. Se o seu lugar não comporta um carro desse... Você já tá errado, mano. Porque que você tem um carro desse, você tem que ter um lugar que comporta isso. Mas quer pagar de fodão, quer pagar de bonzão, quer mostrar pra galera que tá com carro bom. É a ostentação da internet, né? Quer mostrar que tá estourado. Que a internet gosta de ver isso. Gosta. A internet gosta de ver o luxo. E gosta de ver o luxo, gosta de ver o hype, gosta de ver as pessoas falando que estão bem, mas a gente tem que tomar cuidado porque, assim, às vezes nem sempre o que é, por exemplo, é o significado e o significante. É aquilo que você enxerga, que você tem uma linha de raciocínio, mas ao mesmo tempo por trás daquilo não é aquilo que você imaginou, porque cada um tem um modo de pensar e agir. Mas quem tá enxergando realmente é o que tá vivendo. Então, assim, se eu falar, tipo assim, pensa numa tartaruga. Você pensou? Você pensou? A sua tartaruga não é a mesma que a dele e a tartaruga que eu pensei não é a mesma que a minha. Entendeu? Então, assim, essa é a vibe, entendeu? É saber lidar por trás do cenário.
né? O backstage do dia que é o que pega, entendeu? Então, quando eu tive proposta assim, nesse sentido, eu falei, pá, isso aí não vai mudar minha vida, eu tô de boa, não é pra mim. Quando veio a Fazenda... Você sempre foi um cara bem de boa, né, em relação à mídia. Eu sempre fui muito pé no chão, né? Eu sempre penso a longo prazo nas coisas. Por isso que quando eu comecei a ganhar dinheiro, ao invés de eu ficar luxando, eu guardei. Porque quem trabalha pra mim hoje é meu dinheiro, né? Porque eu comecei a ganhar dinheiro em 2013, 2014. E aí eu vim trabalhando com o banco, juntando tudo, investindo em algumas coisas que me mantêm sempre bem, sabe? Então eu tenho uma condição de vida hoje tranquila e consigo enxergar as coisas com mais cautela. Eu não tenho desespero para te falar um sim, de repente, num projeto que você me apresenta. Eu não preciso catar 50 alunos na internet para eu dar aula, porque eu não estou precisando em relação a valores. Mas se for profissionalmente falando, eu faria. Mas não pensando na grana. Eu escolho as coisas que eu quero, porque eu cheguei nesse nível de trabalho, entende? Você acompanha reality? Tipo, assiste? Difícil. Eu sigo poucos canais de fofoca, essas coisas assim. Então eu procuro ficar mais naquilo que eu vivo. Que é... BBB, você chegou a assistir? Não cheguei a assistir quase nada. Porque o seu nome foi bem citado lá dentro, né? Teve umas situações que acabaram comentando e tal, mas é normal, né? Já que essas coisas assim acontecem. E hoje em dia, se você recebesse um convite novamente pro BBB ou a Fazenda, você aceitaria? Como eu sou deputado estadual agora eleito, talvez não seria o interessante agora, porque... O que me trouxe... Não impede, né? Não me impede, mas o que me trouxe para a política foi meu legado. Por quê? Quando as pessoas acabam enxergando a política, de repente, como uma oportunidade de vida, de crescimento financeiro, eu pensei como um outro lado. Não como oportunidade financeira, e sim como oportunidade do meu legado. Que é uma questão não oportunista em dinheiro. É uma questão de enxergar a continuidade do Felipe Franco. O que o nome Felipe Franco agora agrega para o esporte? Eu trago um projeto social que eu já tinha e eu estou evoluindo esse projeto social com a parte do público-privado. Eu estou trabalhando agora a parte do Estado com o governo. Eu estou trabalhando agora a prefeitura com secretaria e com o Felipe desenvolvendo praças de treinamento. Então eu estou agregando ao nome Felipe Franco o incentivo maior ainda da atividade, do treino, de tirar o moleque da droga, de repente aquele moleque, tipo, tava pensando em se matar, malzão no psicológico, ele manda uma mensagem e fala, puta, Fê, assisti seus vídeos, melhorei, e eu gosto do seu trabalho, foi você que me tirou disso. Então isso é muito gratificante, sabe? Não tem preço isso. E talvez reality você não consiga transmitir. Reality eu acho que eu me queimo rapidinho, porque eu sei lidar muito com essa situação de fala, o que pode falar, o que não pode, só que quando você vive no displicente durante... E conviver com 20 pessoas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Você vai tretar, você vai mostrar realmente um pouco do... São as emoções, né? Então, assim, quantos reality não teve aí que o pessoal quase saiu na mão lá dentro, bateu um no outro, agora tem a questão da eliminação, sai direto, vai pra polícia e não sei o quê. Sempre tem essas tretas, né? Então, tipo assim, eu nunca julgo, falo, nossa, que aquele... Eu gostava muito daquele que batia no peito. Esse aqui, irmão desse aqui, como era o nome do rapaz? Eu gostava, tipo, do jeito que ele era, assim, de falar, eu sou boladão, quero bater em todo mundo. Eu achava aquilo engraçado, mas eu falava, mano, esse maluco já era. Não vai arrumar mais nada. Então, tipo assim, eu já enxergava aquilo ali, só que eu falava, puta, é da hora, mas não é da hora. Entendeu? Sim. Então, às vezes você tá ali e não tá enxergando nada. Agora, se você for frio, calculista e souber jogar o jogo pra que você chegue no game, final... né? Reality é game. Você tem que entrar pra jogar. Tem que ir pra jogar. Exatamente. Tem a sorte também, né? Porque às vezes você entra, você se ferra, ou você acaba com a sua carreira, ou você sai muito bem. E hoje em dia tá mais acabando com as carreiras, né? É um tiro no escuro, na verdade.